Olá, amigos e amigas! O tema do canal Palavra do Cristão de hoje será uma abordagem filosófico-cristã sobre o bem e o mal à luz de Rousseau e Maquiavel. De acordo com o filósofo Jean-Jacques Rousseau, o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Já para o também filósofo Nicolau Maquiavel, o homem é mau por natureza, a menos que precise ser bom. Algo similar ao que dizia Thomas Hobbes em seu livro Leviatã, no qual o homem era o lobo do homem. Em outras palavras, Rousseau queria dizer que o ser humano nasce livre de maldade e somente ao longo de sua vida, mediante o convívio social, é que poderia se tornar mal. A corrupção social é que faria o homem tornar-se ruim. Assim, ele não seria mal por natureza, mas poderia se tornar a partir das experiências vividas, dos exemplos observados ou a partir da formação recebida. Por outro lado, Maquiavel alegava que o homem é mau por natureza, a menos que precise ser bom. A bondade para ele seria nada mais que um artifício, algo que poderia recompensá-lo no futuro. De maneira similar, o matemático George Price propôs que a bondade nada mais é que um aspecto evolutivo que favoreceu o homem no desenvolvimento da sociedade. Porém, Maquiavel e Price parece que deixaram de analisar algo que não gera nenhum retorno a quem pratica. Tal ato é conhecido como altruísmo, que contempla diversas atitudes e ou sentimentos, tais como a caridade, a empatia, a compaixão, etc. Sendo assim, o altruísmo seria o amor ao próximo, livre de egoísmos. É um amor incondicional, que não visa contraprestação. O altruísmo, de fato, revela algo sublime na nossa espécie, a de que somos diferentes dos outros seres vivos, porque podemos fazer algo pelo outro, ainda que não sejamos recompensados. Embora existam demonstrações de altruísmo entre os animais, o que já for observado em golfinhos, cães e baleias, por exemplo, nenhuma dessas atitudes é tão providencial quanto a bondade humana. Há casos relatados de indivíduos que morreram ou colocaram suas vidas em risco para salvar pessoas que eram perseguidas, mesmo sabendo que, se fossem descobertos, seriam executados sumariamente. Tal atitude nobre não traria a elas qualquer retorno. Oskar Schindler, por exemplo, salvou 1.200 judeus durante o Holocausto. Também poderíamos citar pessoas que dedicaram sua vida ao próximo ou a um ideal, como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Martin Luther King, etc. Exemplos de pessoas boas, assim como de pessoas más, realmente não faltam, mas a bondade sempre prevalece no final. Entretanto, o principal fator que nos leva a pensar que o homem é mau por natureza é a sua tendência ao conflito, à intriga e, em última instância, à guerra propriamente dita. Se formos observar o que o ser humano já fez contra a sua própria espécie, ficaríamos abismados. O Holocausto, os experimentos científicos nos quais humanos eram usados como cobaias, tal como o pouco conhecido experimento norte-americano Tuskegee, que por 40 anos submeteu 400 homens negros com sífilis a ficarem sem tratamento, sob a falsa alegação de que se queria se estudar a evolução natural da doença. Outros exemplos que poderíamos citar seria também o lançamento da bomba atômica, as perseguições a grupos religiosos, o racismo e a escravidão, além de tantas outras mazelas que nos fazem questionar se o homem foi a melhor ou a pior criação. No entanto, quando o homem se vale de sua humanidade natural, ele entra em contato direto com o sagrado. Isso significa que ele se conectará com as suas origens. Não é por acaso que quanto mais humanos somos, mais próximos de Deus estamos. O que muitos podem ainda não compreender é que a demonstração da maldade não é praticada pela maioria, e sim a bondade. Contudo, boa parte das pessoas hoje se deixa levar por outros adjetivos, tais como a frieza, a indiferença, a inveja e o egoísmo. Tais sentimentos vis minam o ideal de humanidade e podem ser tão destrutivos quanto a maldade propriamente dita. Como ensinado em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 23, o fruto do Espírito é a caridade, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança.
Contra essas coisas não há lei. Em contrariedade, as obras da carne são manifestas. São elas, dentre outras, a inimizade, os ciúmes, a ira, a peleja, a inveja, o homicídio, etc. E quem as pratica não herdará o reino de Deus. Em Marcos capítulo 7, versículos 21 a 22, é dito que do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez, etc. De tal modo, esses sentimentos seriam aprendidos ou já seriam parte da natureza humana. No passado, se questionou se a maldade poderia ser passada geneticamente, mas não há nenhuma prova que confirme isso. De fato, crianças livres de influências não têm preconceito, ódio ou demonstrações claras de maldade. Podem existir, em verdade, certas inclinações quando presentes distúrbios mentais graves ou enfermidades congêneres, como a psicopatia ou a sociopatia, mas em crianças saudáveis, puras e ingênuas, não existe maldade. Não é por acaso que Jesus nos disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas, como lemos em Mateus capítulo 19, versículo 14. As crianças, em essência, têm um coração puro. Mas como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. É o que nos ensina o Salmo 119, versículo 9. Ademais, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. É o que está escrito em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Em conclusão, o homem nasce realmente puro, mas a sociedade pode torná-lo mau, assim como defendia Rousseau. De igual modo, quando maduro, ele poderá ser mau, a menos que precise ser bom, para que com isso consiga alguma vantagem. A bondade, nesse caso, seria usada como um artifício ardil para se obter o que se quer. Por outro lado, a bondade não se trata de um mero aspecto evolutivo, pois se assim fosse, não existiria o altruísmo, demonstrado com atitudes nobres, como a caridade, a empatia e a compaixão. No entanto, também existe a falsa caridade, que visa a autopromoção e o reconhecimento. Esta última estaria enquadrada no conceito da humanidade segundo Maquiavel. Tanto Rousseau quanto Maquiavel fizeram um paralelo coerente com a natureza humana. Apesar disso, a história nos mostra que o bem, ainda que diante de inúmeros obstáculos, se consagra como grande vencedor. Eis que o Verbo se fez carne e está entre nós. Ainda que tenha sido morto, ele venceu a morte e ressuscitou, para assim nos revelar que o amor é a única saída para a humanidade. Somente o amor é capaz de mudar o mundo, e ele é o verdadeiro ideal de humanidade, um lema estabelecido e um mandamento a ser seguido. Eu encerro mais essa reflexão por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Até mais.